que alguns partidos são contra o voto impresso auditável, hein? Seria medo ou é uma medida desnecessária? A sua opinião vai ser agora possível de ter uma avaliação até melhor diante da discussão desse assunto. No debate de hoje, vamos trazer para o centro de nossa conversa a PEC do voto impresso, como ficou conhecida, é a proposta número 135/2019, que está tramitando na Câmara dos Deputados. Ela é de autoria da Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal. Foi apresentada na intenção, de acordo com seus defensores, para dar mais transparência nas eleições e facilitar até mesmo uma auditoria, caso seja necessário. Uma impressora, na verdade, que seria acoplada à urna eletrônica. Após o registro do voto, as cédulas caem em um repositório sem qualquer contato com o eleitor. Essa seria exatamente a ordem das coisas e não aquele antigo processo de trazer voto da cédula. Essa proposta também soma-se aos comentários constantes do presidente da República de que o sistema eleitoral brasileiro não é confiável. Aliás, o presidente prometeu apresentar provas de que houve fraude nas eleições de 2014, quando Dilma foi reeleita em uma disputa apertada com Aécio Neves. Vamos falar aqui sobre a PEC do voto auditável, que pelo menos 10 partidos fecharam questão contra essa proposta, entre eles PT, PSOL, PSDB. Participam do debate hoje advogado Djalma Pinto, mestre em ciência política, ex-procurador do Estado. Edmilson Barbosa, advogado e doutor em Direito Constitucional. Você que está acompanhando pelas redes sociais ou pelo rádio, vai poder também participar do debate pelo YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Você participa pelo nosso WhatsApp 981543814. Estou saudando aqui os dois. Bom dia, doutor Djalma. Bom dia, doutor Edmilson. Bom dia, meu irmão. Deixa eu saber aqui, e o público também, a opinião de cada um em relação ao tema. Vou começar com o doutor Djalma. Esse tema, volta à pauta em 2021, mas há 19 anos atrás, o parlamento brasileiro já se manifestou sobre ele, na lei número 10.408, de janeiro de 2002. Portanto, há 19 anos. Essa lei, ela introduzia o parágrafo 4º no artigo 59 da Lei 9504. E ela tinha a seguinte redação: a urna eletrônica disporá de mecanismo que permita a impressão do voto. Então, ora, há 19 anos atrás, o parlamento já percebeu a necessidade de um aprimoramento no nosso sistema. Então, agora, o que é que aconteceu? São várias leis, eu vou relatar depois as outras, que introduziram no nosso ordenamento jurídico esse mecanismo. Agora, está polemizada muito a sociedade brasileira e a questão tomou um cunho passional. Mas isso nós temos que ficar no âmbito do direito, discutir o direito que foi posto pelos representantes do povo no exercício da soberania popular. Então, o que é que nós temos hoje? Uma sociedade conflagrada, e essa questão não foi tratada devidamente a despeito da insistência dos legisladores brasileiros em 2002, 2009, 2015. Portanto, os representantes do povo, que são eleitos para decidir em nome da cidadania, por 3 vezes editaram leis determinando a impressão do voto. Infelizmente, o tema volta agora de forma muito conflituosa e nós precisamos de serenidade, bom senso e lucidez de todas as partes envolvidas para garantirmos eleições livres, justas e transparentes e sem tensão no processo eleitoral. Vamos então ouvir agora o doutor Edmilson Barbosa. Doutor Edmilson, o senhor é a favor de mudanças no processo eleitoral em relação ao
próximo pleito? Renato, renovar meus cumprimentos aí a você, a sua equipe, Rui Costa, Carla Moura, um abraço ao doutor Djalma Pinto, a todos. Veja, se nós temos dentro da democracia brasileira um mecanismo do qual nós podemos nos orgulhar, certamente é o sistema eletrônico de votação. A urna eletrônica no Brasil, Nonato, ela passa já por 2 décadas e meia de uso, e uso de forma responsável, progressivo, tem sido coroada de êxito, sucesso. Nunca tivemos nenhuma denúncia, certo? Nenhuma denúncia que fosse comprovada acerca da sua ineficácia, da sua insegurança, né? O TSE, ele promove, inclusive, testes públicos de segurança, né? Então, eu reputo, e até hoje ninguém conseguiu quebrar o código-fonte do sistema, né? Então, todas as evidências demonstram, né, que essa discussão já se encontra superada. É bem verdade que, vez ou outra, volta a esse tema da possibilidade do voto impresso, mas o doutor Djalma vai lembrar que na eleição de 2002, por exemplo, certo, a legislação vigente estabeleceu que um determinado número de municípios, né, gozasse, ou melhor, utilizasse desse mecanismo aí da comparação do voto impresso, né? Isso foi realizado à época, na eleição de 2002. Os dados foram confirmados, né? A segurança dos dados foram, enfim, confirmaram o resultado da urna eletrônica. Então, não há nenhuma razão, certo, para que nós voltemos a esse tema, porque é um tema que traz inconveniências à nossa democracia. Primeiro, por conta do custo. Não preciso repetir uma experiência à exaustão, certo? Se o resultado vai ser sempre o mesmo. Então, dentro da nossa democracia, há um legado que nós estamos gozando disso já há 2 décadas e meia, e não há por que nós desconfiarmos, né? Veja que o TSE, por exemplo, no mês passado, inclusive, instaurou um procedimento para apurar essas denúncias aí, supostas denúncias feitas pelo presidente da República, e notificou o presidente para que comprovasse, né, esses indícios de fraude. E ele não conseguiu, ou melhor, ele silenciou acerca disso. É um tema, embora nós concordemos que realmente precisamos tratar esse tema com discernimento, racionalidade e frieza, mas não há nenhuma razão, senão política, né? É um tema que tem sido utilizado como sendo um pano de fundo, né, para esconder aí questões relevantes. Doutor Djalma, o senhor foi citado aqui o ano 2002, eleição de 2002. Essa verificação que o doutor Edmilson fala, feita em 2002, bastaria para calar a boca dos críticos do sistema em relação ao voto eletrônico? Olha, essa lei ela dizia o seguinte no seu artigo 4º: o TSE definirá as regras de implantação progressiva do sistema de impressão do voto, inclusive para as eleições de 2002. Aí, o que aconteceu? Realmente, essa lei foi revogada em 2003. Mas os representantes do povo, nós temos que ter uma compreensão. Quem é que fala em nome da democracia? O povo. O povo não pode falar individualmente, através de cada cidadão, elege seus representantes. Os representantes do povo, exercendo a soberania popular, visualizando o que é mais conveniente para o grupo social em determinado momento, os legisladores editaram, em 2009, a Lei 12.034, cujo artigo 5º dizia: fica criado, a partir das eleições de 2014, inclusive, o voto impresso, conferido pelo eleitor, garantido o total sigilo do voto e observadas as seguintes regras: o voto deverá ser depositado de forma automática, sem contato manual do eleitor, em local previamente lacrado. Aí o que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional essa lei, na ADI 4543. Os legisladores voltaram a elaborar outra lei, 13.165,
introduzindo o artigo 59A na Lei 9504, dizendo: no processo de votação eletrônica, a urna imprimirá o registro de cada voto, que será depositado de forma automática e sem contato manual do eleitor em local previamente lacrado. Portanto, o representante do povo, que é o soberano do poder, por 3 vezes editou normas. Essa norma de 2015, Lei 13.165, teve uma particularidade relevantíssima. Votado o projeto pelo Senado e pela Câmara, aprovado, foi encaminhado para a sanção do presidente da República, na época, a presidente Dilma Rousseff. A presidente Dilma Rousseff vetou o projeto, retornou ao Poder Legislativo. O Senado e a Câmara, reunidos por maioria absoluta de votos, rejeitaram o veto e promulgaram a lei. Portanto, sob o ponto de vista da legitimidade do soberano do poder, nós temos que reconhecer que os representantes do povo, eles já implantaram por 3 vezes o voto impresso. E o Supremo Tribunal Federal, na primeira e na segunda vez, nessas ADI, ele declarou inconstitucionalidade dizendo que isso comprometeria o sigilo do voto. Isso é matéria para os técnicos. Os técnicos e a tecnologia de 2021 é muito mais aprimorada do que a de 2002. E os técnicos, sem discrepância, eles enfatizam que é possível você manter o voto impresso sem comprometimento da individualidade ou do sigilo. Então, nós temos que fazer um debate amplo com a sociedade, sem paixão. Para quê? Para tirarmos essa tensão, porque um fato é inquestionável. Os representantes do povo, os únicos legitimados para produzir normas por 3 vezes, em momentos distintos, esses legisladores já exigiram, determinaram a impressão do voto. O Supremo Tribunal Federal, que não tem legitimidade no sentido de ser cada membro lá eleito pelo povo, portanto, sem expressão da soberania popular, sob o argumento de que o voto vai permitir a identificação do eleitor, argumento esse rejeitado pelos técnicos, pelas autoridades competentes, resiste nessa implantação. Aí o parlamento agora, diante dessa recusa em aceitar a lei, porque, na minha visão, não existe inconstitucionalidade nenhuma nesse dispositivo, o parlamento está se reunindo agora para tentar dobrar o Supremo Tribunal Federal por via de uma emenda constitucional, para você ver como a questão está tensionada. Mas só para você, linha de argumentação, eu vou ler aqui a manifestação do ministro Gilmar Mendes, quando votou pela inconstitucionalidade da lei de 2015. Mas olha o que ele disse no voto. Ocorre que a impressão do registro do voto não modifica substancialmente o sistema de votação. A conquista é integralmente mantida na medida em que o voto segue eletrônico. O que a lei determina é uma cláusula adicional de segurança à impressão do registro do voto a ser exibida ao eleitor. Então, o próprio ministro Gilmar Mendes, ele disse mais. De resto, mudança na legislação sobre as eleições podem modificar conquistas da cidadania em nome de outros objetivos constitucionalmente legítimos. No caso concreto, o parlamento percebeu como relevante acrescentar ao voto eletrônico garantia adicional de correção e o fez adotando lei prevendo a impressão de seu registro. Na ação direta de inconstitucionalidade contra a lei 2009, a relatora afirmou que a impressão do voto conduz à desconfiança sobre o sistema. Não parece que seja assim. Ministro Gilmar Mendes, a desconfiança sobre as eleições é onipresente. Não há eleição sem desconfiança. Aí ele conclui, especificamente sobre o voto eletrônico, há muitas dúvidas da comunidade internacional. Comunidade internacional. Vários países ainda mantêm o arcaico voto em cédula de papel, por não confiarem nos dispositivos eletrônicos.
A Alemanha, país de primeiríssimo mundo, testou urnas eletrônicas em 2005. Em 2009, o Tribunal Constitucional considerou inconstitucional o processo eleitoral porque o princípio da natureza pública das eleições impõe que todos os passos de uma eleição sejam sujeitos ao escrutínio público e a avaliação do processo de votação eletrônica só poderia ser feita por especialistas. Então, é o ministro Gilmar Mendes que ele se curvou, a maioria já tinha deliberado e a norma seria inconstitucional, mas ele fez essas lúcidas ponderações. Na minha avaliação, nós temos que tirar a tensão do processo eleitoral. Em lugar nenhum do mundo, a democracia consegue sobreviver com longevidade sem a confiança absoluta, indiscrepante de todos os atores e eleitores no processo eleitoral, sobretudo na colheita dos votos. E nós agradecemos aí. Você ouviu exatamente os nossos debatedores, Djalma Pinto e o advogado Edmilson, fazendo citações até históricas, historiando o voto eletrônico e também o pensamento de integrantes do Supremo. O ouvinte Elielda Lima dizendo aqui: eu sou contra o voto impresso, acho isso um retrocesso. E nós vamos abrir espaço agora para perguntas. Yuri, bom dia para você. Bom dia, Nonato. Fazer aqui a participação dos ouvintes, pois né? Não. Olha, o Lucivando Queiroz, ele diz que é presidente de sessão há quase 5 eleições, diz que nunca encontrou problema, ele diz que não vê necessidade do voto impresso auditável. Ganesha diz que é contra, que é só mais gasto de dinheiro e tempo. Isso aí já é desenterrar leis já revogadas. Paulino Neto é contra, pois acredita que essa discussão, o voto impresso pode abrir margem para fraude. Tato também diz que é contra. O ouvinte final de telefone 2870, ele disse que a tecnologia veio para facilitar. E o Marcos Aurélio acha que esse tema já está em discussão como cortina de fumaça e somente para causar polêmicas. Olha, é um tema que chegou essa semana a preocupar analistas e a políticos e a sociedade brasileira com um sinal de crescente onda discordante da parte de militares. Chegou-se a falar até mesmo em não haver a eleição, o pleito ser retirado, segundo o ministro da Defesa, Walter Braga Neto. Ele, através de um importante interlocutor político, chegou a dar conhecimento que Walter Braga se manifestara contra qualquer continuidade do processo. A quem interessasse, ele disse até mesmo que não haveria eleições em 2022 se não houvesse voto impresso e auditável. Doutor Djalma, como é que o senhor se refere a essa reação dos militares em relação ao tema? Olha, em primeiro lugar, a eleição vai haver, a eleição é um instrumento de alternância do poder, é preciso acabar com a tensão. Nós estamos numa sociedade que precisa urgentemente recompor a sua harmonia. Nós somos passageiros. Você, que é uma pessoa com muita espiritualidade, Nonato, percebe isso. Nós estamos de passagem por esta vida. A vida é muito efêmera. Então, nós temos que buscar uma harmonia, um entendimento para solucionarmos os nossos problemas sem necessidade de ruptura institucional. O pior cenário que nós podemos ter é qualquer ameaça à normalidade do processo eleitoral. Mas, então, o que é que nós precisamos? Por exemplo, eu vou ler, que você vai me permitir, eu vou pedir licença, que eu não falarei mais, passarei a palavra para o meu querido colega, doutor Edmilson, que é um cara brilhante, honrado, que eu tenho o maior respeito e admiração. Mas olha o que o ministro Gilmar Mendes disse quando ele votou acompanhando a maioria que declarou a inconstitucionalidade da lei de 2015. Olha o ministro Gilmar Mendes. Tenho que as últimas eleições gerais fomentaram desconfiança no pleito. É o ministro Gilmar Mendes que está dizendo. A última eleição presidencial foi vencida por apertada maioria. Em razão das diferenças de fuso horário, o encerramento das votações no Acre ocorreu apenas após a totalização dos votos restantes no país. Assim, o primeiro resultado parcial divulgado definia o resultado do pleito.
esse contexto servia para fomentar boatos de manipulação do resultado na janela entre o encerramento das eleições no horário de Brasília e a divulgação dos primeiros resultados. O Congresso Nacional tem reiteradamente demonstrado o desejo de alterar o registro em papel do voto eletrônico. A lei tal acabou revogada, a lei 12.034 foi declarada inconstitucional, a lei 13.165, portanto, é a terceira. Ainda tramitam no Congresso proposta de emenda constitucional para adotar a impressão do voto eletrônico. Então, o próprio ministro está fazendo a ponderação dele. Por que não respeitar o soberano do poder, que é o povo, através do seu representante? Essa é a minha questão. Ok, então a gente nota realmente que há necessidade de ponderação, de bom senso de alguns setores nessa discussão. Perguntaria a doutora Edmilson, é possível que haja uma alteração a partir de uma emenda constitucional, doutor Edmilson? Veja, Leonato, esse tema, né, essa proposta de voto impresso, né, e ao ouvir o doutor Djalma, o nosso ouvinte já vai concluir, né, que esse tema já foi reputado, essa proposta já foi reputada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal mais de uma vez. Então, e na nossa democracia, quer dizer, a despeito dos ministros do Supremo não serem eleitos pelo voto popular, né, o Constituinte de 1988 reservou ao Supremo Tribunal Federal o papel de intérprete final da Constituição. Ele é o nosso guardião, né? Ele tem por responsabilidade de guardar, né, a constitucionalidade das leis, né, e a democracia brasileira. E esse debate, fundamentado na racionalidade, já foi feito por mais de uma oportunidade do Supremo, que proclamou a inconstitucionalidade dessas leis que foram citadas pelo doutor Djalma Pinto. Se o Supremo Tribunal Federal já reputou inconstitucional uma lei com essa proposta, não é tornando essa proposta veiculada através de uma emenda à Constituição que vai retirar a inconstitucionalidade da proposta. Então, inclusive, a própria emenda à Constituição, embora hierarquicamente superior à lei ordinária, ela também está submetida a um processo de controle de constitucionalidade. Se o seu conteúdo é o mesmo, então, naturalmente, o resultado vai ser o mesmo. E veja que no curso aí da nossa experiência com a votação eletrônica, com o sistema eletrônico de voto, né, nós assistimos alternâncias sucessivas do poder. Você veja que o PT se elegeu sobrepujando o PSDB, né, o Bolsonaro sobrepujando o governo Temer. Então, quer dizer, a experiência da urna eletrônica ela já demonstrou, né, inclusive reiterando aqui também o fato de que não houve nenhuma denúncia comprovada. Eu quero também destacar, Renato, que nós não podemos separar um debate de conteúdo jurídico, né, político, como é o sistema de votação, do nosso cenário constitucional atual. Como você bem lembrou aí, né, as supostas declarações aí do ministro da Defesa ameaçado, né, ao presidente da Câmara, se essa proposta não for apresentada, sobre o risco de não termos eleições em 2022, né, ela demonstra, no mínimo, né, que há um certo diversionismo desse ponto, porque essa proposta ganha fôlego na medida em que o governo Bolsonaro, que é o principal patrocinador dessa ideia, despenca em popularidade, né? Você veja que o presidente Bolsonaro, ele vetou um projeto que destinava a custear o acesso de estudantes e professores da escola pública durante a pandemia, né, o acesso à internet, né, sob o argumento de que a União não teria recursos para disponibilizar esse serviço público à população. Mas, em contrapartida, assim, essa ideia dessa Constituição que teria um custo de 2,5 de reais para um voto impresso, cujo resultado nós já sabemos, né, que vai
Nós temos um problema com a internet do Dr. Edmilson. Porque não tem dinheiro para internet para as escolas. Então, eu vejo isso como sendo uma proposta diversionista, né, por parte do governo federal. O doutor Edmilson estava falando e a gente perdeu um pouco aqui. O som ficou com problemas por conta da internet. Ele falava que exatamente por conta de custo de novas urnas, de acordo com o ministro Gilmar Mendes, que até o doutor Djalma citou, o país gastaria aproximadamente 2,5 bilhões com a aquisição das novas urnas para atender a todo o território nacional. E também, doutor Djalma, quem é contra, lembra sempre aqui a questão do direito ao sigilo do voto, não é mesmo? Correto. Esse ponto aí que o doutor Edmilson colocou muito bem, que o Supremo já se manifestou 2 vezes contra a lei, as 2 leis que ele examinou, exigindo a impressão do voto, ele diz que não pode ser objeto de emenda constitucional. Na realidade, o artigo 60 da Constituição considera cláusula pétrea, que aí não pode ser objeto de emenda constitucional, o voto, a emenda que atente contra o voto direto, secreto, universal e periódico. Aí a questão é, a impressão do voto compromete o sigilo do voto? Aí, por exemplo, nos Estados Unidos, na Argentina, vários países utilizam essa técnica sem prejuízo do segredo do voto. Então, me parece que esse debate ficaria muito mais, tirando esse cunho de emoção, se nós chamássemos os melhores técnicos do mundo, chama técnico da Alemanha, dos Estados Unidos, da África do Sul, de todo canto. Meus amigos, vamos fazer um debate. O voto, a impressão do voto, ela compromete o sigilo e desconfigura o voto ser secreto? Se disser que sim, extingue a emenda constitucional. Não vamos votar essa emenda. Se existir unanimidade entre os técnicos, que nós juristas não somos técnicos, quem tem autoridade para dizer se compromete ou não o sigilo do voto, essa impressão, nos termos propostos pela emenda, se não compromete o segredo do voto, pode ser debatido não só por via de emenda constitucional, que essa utilização da emenda constitucional é uma reação dos representantes do povo diante da resistência do Supremo com essas considerações que o ministro Gilmar Mendes fez em relação a não aceitar essa evolução que nos Estados Unidos é adotada em diversos países do mundo que adotam esse mecanismo para garantir o quê? Uma possível auditoria na urna. Qual é o problema de se ter uma urna que amanhã o cidadão possa pedir a recontagem? Onde existe o homem, e pode existir em qualquer momento a imperfeição. Nós somos imperfeitos. Então, eu não estou dizendo que essas eleições não foram corretas. Eu não digo isso absolutamente. Confio na justiça eleitoral. Os técnicos, você ter uma ideia, podia fazer vamos ouvir os técnicos do Tribunal Superior Eleitoral. A surpresa vai ser que eles faz tempo que já queriam ter implantado essa urna, porque eles ficam passando como a imagem de que estivessem comprometendo o processo eleitoral brasileiro, quando, na verdade, são pessoas de alta reputação, técnicos sérios, que realmente colocam esse negócio aí, façam uma amostragem para tirar essa perspectiva. Só a discussão, Nonato, a discussão desse tema já representa uma tensão injustificada para o processo eleitoral. Eleição tem que ser momento de festa, não pode ser motivo de tensão, de agressão. É uma festa da democracia, em que o povo tem que reconhecer aquele grande papel, o seu protagonismo para escolher o seu representante, diferentemente dos países autoritários, em que tudo é manipulado, o cara não tem nem direito de votar. Então, nós devemos, com serenidade, todos, independentemente de partido, temos que ter a compreensão. Você é um cara que tem compromisso com a coisa pública, respeita a coisa pública, tem compromisso com os valores que a Constituição consagra, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Você está qualificado, credenciado para exercer o poder. Não interessa qual é o seu partido.
É isso que nós temos que buscar, a governança por meio de pessoas comprometidas com esses valores. Vamos tirar esse ranço, essa discórdia permanente em todos os momentos da família. Sepultemos isso, nós passaremos daqui a 50 anos, a nossa história será retratada de forma exitosa ou de forma vergonhosa pelas gerações futuras. Nós estamos chegando ao final desse ótimo debate, esclarecedor, e que também serve de orientação para que tenhamos esse ponto de bom senso que os dois debatedores falam. Já que o senhor tocou no assunto, doutor Djalma, tem a questão também relacionada às urnas serem eletrônicas. Existe a discussão entre a possibilidade de hackearem o sistema. Ninguém falou aqui, mas vamos falar sobre isso. Doutor Edmilson, o que é que o senhor acha? Com relação a essa hipótese, ela já foi rechaçada várias vezes, inclusive porque o sistema de votação eletrônica ele não se baseia no uso da internet, ou seja, as urnas eletrônicas elas estão aí plugadas aí apenas na tomada da energia elétrica, elas não se comunicam, né? Então não haveria esse risco. E mais importante do que alimentar esse tema, que é um tema já superado, né, em torno da segurança da urna eletrônica, lembrar que o TSE realiza testes públicos de segurança. Então, não é demasiado supor que outros técnicos de outros países, né, inclusive o TSE, faz esse convite público à comunidade para que os hackers se dignem testar a segurança do sistema e tentem quebrar o código. E até hoje nunca se conseguiu quebrar o código-fonte do sistema. Eu falei, então, não há nenhuma razão. Eu fiz essa colocação, me permita, por conta de que o professor da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp, professor Diego Aranha, ele participou de teste de segurança das urnas e, no final, ele afirmou que o software das urnas eletrônicas é comprovadamente inseguro. Por isso fica esse questionamento. Se tivesse sido comprovada essa hipótese, com certeza o TSE seria a primeira instituição a procurar a correção desse problema ou a propor uma outra modalidade do sistema de votação, certo? Então, realmente, claro que isso passa por parte de alguns, uma verdadeira teoria da conspiração, uma certa até paranoia coletiva. Doutor, veja, eu estou com o tempo já, eu estou com o tempo esgotado, só para dar uma oportunidade, um minuto aqui para o doutor também Djalma falar. Pois não. Eu quero parabenizar o doutor Edmilson pela brilhante colocação. Nós temos divergência, mas cada vez eu tenho admiração por ele. Eu acho, para acabarmos com a tensão, vamos ouvir os representantes do povo. Eles são eleitos para falar em nome da cidadania. Obrigado a todos, aos dois, pela participação esclarecedora e que os nossos ouvintes possam, a partir dessa discussão, também terem as suas opiniões. A gente agradece. Muito obrigado ao advogado Djalma Pinto, ao advogado e doutor em Direito Constitucional Edmilson Barbosa, ao ouvinte que mandou perguntas interessantes, mas o tempo nosso ficou consolidado na discussão em torno e talvez tenha sido respondidas as questões.